que estão aqui novamente na casa do Senhor. Que bom estarmos aqui. E o Espírito de Deus, ele se move neste lugar. E ele se move também nos nossos corações. E foi ele que nos impulsionou e nos trouxe até a presença do nosso Deus, nosso maravilhoso Deus, para que nesse momento nós o adoremos, ouvimos a sua palavra, também deixamos os nossos pedidos de oração. Eu gosto de ouvir a Deus e depois fazer o meu pedido a Ele. Eu acho que para mim é melhor assim. Mas e hoje a gente vai fazer dessa forma. E eu quero cumprimentar você também que está nos assistindo aqui, né? Não sei se apareceu alguém aí para vocês que não apareceu para mim, vocês me falam para a gente mandar o nosso boa noite. Boa noite, Kátia. Muito bom aqui ver você. Ela manda boa noite, meus queridos irmãos. Todo mundo aqui também manda boa noite para você. Juraci Andrade, boa noite a todos. Boa noite, Juraci. O André também está conosco aqui na live assistindo. Boa noite, André. Rosa Soares, ela está pedindo oração por ela, por sua família. A Ivanir Cândido também está nos assistindo. E hoje, para a honra e glória de Deus, né? Vamos abrir a sua palavra e vamos refletir. No último culto, quem se lembra do que foi que nós pregamos aqui no domingo? Jesus transformou a água em vinho. Muito bem. Vamos lá para João 2. Abra vossas Bíblias em João 2. João 2, aí no título é Jesus transformou água em vinho, correto? Lá no capítulo, no verso 12, o que está escrito em cima aí de quem já achou? Sim, aí é no capítulo 1. Lá no... Não tá para vocês em cima do verso 12, nenhum título? Tá em alguma Bíblia? Não? Na sua tá? Jesus purifica o templo. Quem mais tem isso aqui? Não? Em cima do capítulo, do verso 12? Não tem nada? Então, uma continuação, né, daquilo que nós falamos aqui na sequência. Jesus purifica o templo. Tem aqui na minha Bíblia, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nós voltamos aqui na casa de Deus. E que bom, né? Que é um lugar de paz. Vocês estão ouvindo algum barulho? Alguns mercadores? Algum gritaria na porta? Estão ouvindo? Não, né? Que bom que aqui é um lugar de paz, que nós conseguimos ouvir a palavra de Deus sem interferência. Mas vamos imaginar algo aqui. Pode deixar sua Bíblia aí em João 12. Não, João 2, de 12 em diante. Maria Dutra também está conosco, pede oração por Renan e libertação. Tá bom? Nós vamos no final do culto aqui orar. Podem deixar os seus pedidos aqui na live que a gente vai orar por você também. Eu quero também cumprimentar a Fernanda, né, que veio de novo, novamente aqui. E hoje ela foi lá em casa e eu estava preparando aqui. Aí eu falei para ela, hoje eu vou pregar de novo. Ela falou, o que você vai falar? Eu falei, vou falar na sequência daquilo que eu falei, né? E eu falei um pouquinho, ela falou, eu queria escutar. E ela veio para ouvir aqui, né? Que bom, Fernanda, você aqui com a gente. E o Roberto também está aqui com a gente. Roberto é meu padrasto, ele mora em Pirassununga e ele está lá na minha casa esses dias. E ele veio também aqui ouvir a palavra do Senhor. Então, muito bem-vindo no meio de nós, tá? Então, vamos imaginar assim, aqui é um lugar de paz, né? Um lugar de oração que a gente consegue ouvir, mas vamos imaginar que aí na frente, ao passar esse portão aí, tenha um recuo, um pátio. Imaginou, Jaqueline? E ali tenha diversos mercadores vendendo... Vamos dizer que vende alguns vendem alguns tecidos, vamos dizer que tem barraquinha de coxinha, de guaraná, de pastel. Vamos dizer que tá assim ali na frente da igreja. Vocês já foram ali na Unicamp? Um grita mais que o outro para você comprar o pastel dele ali num quadradinho pequenininho, né? Você aí de casa já foi lá? Vamos dizer que ali na frente da igreja fosse assim. E você tenha um filho, uma criança, né? Gostoso, coxinha, né? Gostoso, um comes e bebes, né?
E as crianças querendo, mãe, vamos lá, vamos comprar para mim, vamos lá fora, e aquela gritaria, aquela coisa toda. Como que você, o temperamento que você tem, ficaria dentro da igreja? Já pensou, Gislaine? O filho gritando, querendo sair, você querendo escutar o culto e o mercador, ai, aqui, ali. Vou falando de pastel, coxinha, porque é mais fácil da gente mentalizar, né, Ângela? E você querendo passar pelo meio das pessoas, vem aqui, o meu é mais barato, meu... Não é desconfortável, João Paulo? É? Não é, Roberto? Você está dentro da igreja, você sai ali na porta, os outros já... compra isso de mim, compra aquilo outro. Não é mesmo? Então vamos imaginando assim. Eu, com o temperamento que eu tenho, minhas crianças querendo sair toda hora, não ia ficar legal. Não ia ficar legal. Bom, mas olha aqui. Agora nós vamos ler aqui na Bíblia. Vamos lá? A gente está aqui em João 2 e nós vamos ler o verso 12 em diante. Nós vamos ver o que está acontecendo aqui nessa história. Vamos lá? Verso 12. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe. Depois da transformação da água em vinho, né? Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe e seus irmãos, discípulos. Ali ficou durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, ele viu... No pátio do templo, ele viu alguns vendendo o quê? Boi, que mais? Ovelha, que mais? Pombas e os outros assentados diante de mesa trocando dinheiro. Então, olha bem o verso 15. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas. Aos que vendia pomba, disse: tire essas coisas daqui, pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram de que está escrito: zelo pela tua casa me consumira. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram do que tinha dito. Então, creram nas escrituras e na palavra que Jesus dissera. E aqui, tudo bem? Então, digamos assim, que tivesse uma bagunça muito grande no pátio da igreja, aí na frente. E você tivesse, assim, uma certa influência para resolver o problema. Como que você resolveria? Hein, Fábia? Como que você resolveria se todo mundo falasse: ô, Fábia, a barulheira lá fora tá demais, Fábia, a gente não consegue nem escutar o culto, você tem que resolver. Cheio de mercadores lá, cheio de gente, cheio de coisa, você tem que resolver. Complicado. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, o que estava acontecendo ali? Viu, Fernanda? Em vez de promover a reverência na casa de Deus, os cambistas e mercadores do templo corromperam as pessoas por amor ao dinheiro. Eles sabiam que aquele lugar era um lugar sagrado, destinado à adoração a Deus. Mas a arrogância cegou completamente e não conseguiam mais enxergar a vontade de Deus. A sede por dinheiro, como também o grande desrespeito que demonstraram ao Pai Celestial, foi o que deixou Jesus mais indignado. Pense bem, é errado fazer qualquer negócio corrupto, não é? Sim? Mas esse tipo de coisa, que for num local de oração, é pior ainda, não é? Fazer uma corrupção debaixo ali da casa de oração é bem pior. É bem pior, né?
Então, alguns judeus usaram o templo para se beneficiar financeiramente, tornando aquele lugar tão especial em um lugar de ganância, de materialismo. Ao expulsar aquelas pessoas do templo, Jesus não demonstrou que odiava elas, mas que estava irado com o desrespeito que estavam tendo com a casa de Deus. Nós também precisamos tomar cuidado, né? Para que a igreja, nossa, não se torne um lugar comum. Ela não é um lugar comum, né? Não devemos perder de vista que aonde Deus está é um lugar sagrado. Vou fazer algumas perguntas aqui para vocês. Quem quiser responder, pode responder, tá? A ganância estava presente nessa história, por quê? Vou fazer você pensar. Eles podiam vender o que eles quisessem vender em outro local, sim ou não? Mas eles foram vender no templo para facilitar, né? Então tinha uma certa ganância, né? Não tinha? Certo. Depois nós vamos explicar melhor essa parte. O que você acha que Jesus pensou quando ele viu o lugar sagrado se transformar num lugar de comércio e lucro? Oi? Profanação, né? Então, ele tinha que tomar uma atitude. É o que eu perguntei para a Fábia. Se fosse você que tivesse que tomar uma atitude, não seria tenso? Pensou todo mundo comentando, todo mundo falando, e você tem que tomar uma atitude? É complicado, né? Você ficou surpreso de saber que Jesus ele usou um chicote de corda e demonstrou ira? E falou que ele é amor, é bondade, é compaixão, mas aqui ele está com um chicote na mão. Você ficou surpreso de saber disso? Oh, não, Paulo? Oh? Então tá, olha aqui. O que Jesus estava defendendo? Certo, certo. O que mais? O que ele estava defendendo mais ali? A re... Oi? A reverência. O que é uma reverência? Reverência é a veneração pelo que se considera sagrado. É um respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. É a consideração. Então, Jesus estava defendendo, né, a reverência. Essas pessoas, elas começaram a se justificar ali, o materialismo que elas estavam tendo, a ganância, em nome de Deus. Não, mas é tudo para facilitar, para ajudar e tudo, né? E elas começaram a se defender assim. E nós devemos também tomar um cuidado para a gente também não fazer a mesma coisa, defender algo errado em nome de Deus, né? Bom, era a época da Páscoa. Jesus e os seus discípulos, eles foram lá para Jerusalém. Quando eles chegaram ali no pátio do templo, Jesus ficou indignado com o que ele viu. E a sua reação foi imediata. Veja aqui a descrição de Ellen White. Olha aqui. Ao entrar no templo, Jesus viu as transações desonestas. Viu que o pátio exterior do seu templo havia se convertido em um lugar de comércio profano. Algo tinha que ser feito. Seu rosto mostrava indignação, autoridade e poder. Olha aqui. A atenção do povo é atraída para ele. Cessa o ruído das vendas e das barganhas. Uma luz divina ilumina sua fisionomia. Clara e sonora é sua voz, a mesma que proclamou a lei no Monte Sinai, e ecoa pelo templo. Gente, Moisés subiu no monte para receber de Deus a tábua dos mandamentos. E Deus falava com ele, o povo lá embaixo só via o quê? Trovão? Não. Trovão, só via estrondo, só via relâmpago e eles tinham medo. Então foi com essa voz que Jesus falou com as pessoas que estavam ali no templo. Com essa autoridade. E aí o que aconteceu? Ele falou assim:
tirem essas coisas daqui. Parem de fazer um comércio aqui, né? Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Só que ele falou com tanta autoridade. E aí ele ergueu aquele chicote dele lá, né? De cordas que ele havia apanhado ao entrar nas dependências do templo. E ele ordenou para os negociantes: saiam daqui, saiam do templo. Jesus, ele não bateu em ninguém com o chicote. Ele não atingiu ninguém com o chicote. Mas em sua mão, aquele chicote era que não uma espada flamegante. Ele falou com tanta autoridade, que as pessoas fizeram o quê? Saíram ou não, Fernanda? Saíram ou não, Roberto? Saíram. Os oficiais do templo, os sacerdotes, comerciantes, os vendedores de gado, suas ovelhas, pois saíram tudo à pressa. Saíram tudo daquele lugar com só pensamento. Vamos escapar dessa condenação da presença aqui, né? Aí Jesus fez isso com poder, com autoridade, com a voz diferenciada. Aí, o que foi acontecendo em seguida? Aos poucos, a multidão que ficou assustada, que tinha ido ali para adorar, né? Ela foi voltando ao templo e as pessoas puderam adorar a Deus da forma correta. A atitude de Jesus, ela foi de zelo e não de ódio. Ele queria que os líderes religiosos percebessem seu erro e mudassem seu comportamento. Você sabia que houve 2 ocasiões em que Jesus limpou o templo? Apenas na primeira é mencionada que ele usou o chicote. É importante lembrar que Jesus não atingiu as pessoas com esse instrumento, tá? Ele não deu chicotada em ninguém. Olha o que acontecia lá. Os negociantes, eles cobravam um preço altíssimo pelos animais que estavam à venda e dividiam os lucros com os sacerdotes e líderes religiosos, por isso a ganância. Assim, eles usavam esses animais no cerimonial deles ali, né? E aí, as pessoas que chegavam ali pagavam um preço muito alto, muito mais do que valia. Porque é melhor comprar lá na porta da igreja, né? Porque tá ali já, tá pertinho e tal, não sei o quê. Só que era pago alto preço. E aí eles pegavam e passavam o dinheiro para os sacerdotes e os líderes religiosos. Entendeu? E aí, isso. Os líderes religiosos, eles não se importavam em corrigir a injustiça que estava acontecendo ali no templo. Por conta que eles ganhavam, o que tem eles ficar aí vendendo, gritando aí na porta, né? O importante é estar lucrando com isso. Entendeu? Entendeu o que Jesus viu? Bom, a moeda oficial aceita ali no templo se chamava shekel. E por converter, para converter, né, os valores, as pessoas eram prejudicadas. Então, para você poder comprar, só aceitava um tipo de moeda. Aí você tinha que pegar o seu dinheiro e converter naquelas moedas. E ali, as pessoas perdiam dinheiro. Além de estar caro, ainda tinha que comprar com dinheiro aceitável no templo. Entenderam? Onde estava a corrupção, onde estava a ganância, que o negócio era muito mais do que gritar, igual não era só gritar coxinha e pastel ali, o negócio era muito mais grosso, muito mais sujo, muito mais lá embaixo. Entenderam o que está acontecendo? Então vamos lá. Quando Jesus disse que reconstruiria o templo em 3 dias, ele estava se referindo à sua ressurreição. E não àquela estrutura do templo. Porque, não literalmente de um templo assim. Ele falou assim: eu destruo o templo e construo em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. Quando voltaram para o templo, os sacerdotes e líderes religiosos começaram a tramar a morte de Jesus. Eles também voltaram. Mas aí eles vão matar esse cara. Matar ele. Eles queriam simplesmente se livrar do perturbador. O que importava o que Deus achava, né? Importava o que eles achavam na cabeça deles, né? Jesus falou do templo como minha casa. Ele falou, a casa do meu pai, a minha casa. Mas quando os líderes rejeitaram o seu apelo final, ele se referiu a ele como a casa de vocês. Quer ver? Vai lá em Mateus 23, 38. Alguém lê para mim?
Mateus 23, 38. Enquanto nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus, aqui é a casa dele. Mas a partir do momento que estamos querendo fazer as coisas do nosso jeito, virou nossa casa. Né, Ângela? Dá voz aí no microfone dela, que eu ouvi bem baixinho. Eis que a vossa casa vos fará deserta. É a vossa casa, né? Então, assim, ó, enquanto estamos cuidando dos negócios de Deus, fazendo a vontade de Deus, essa é a casa dele. A partir do momento que você está querendo fazer, ou todo mundo está querendo fazer a própria vontade, virou nossa casa. Aqui quem manda é ele. Não é? Quem manda é ele. Não é assim, Lucas? Bom, o templo de Herodes, né, aquele templo lá, como ele ficou conhecido na época de Jesus, ele tinha sido construído como um lugar sagrado de adoração e sacrifício. E durante séculos ele foi considerado um dos locais mais sagrados da religião judaica. Judeus de todo o mundo ali, eles vinham para adorá-lo, ali naquele lugar. Era um dos maiores monumentais projetos de construção do primeiro século antes de Cristo. O mármore branco da construção era visível até quilômetros de distâncias fora da cidade. Brilhava. Era a coisa mais linda aquele lugar. O lugar era tão perfeitamente estruturado e mobiliado que ninguém sabe ao certo quanto tempo levou para que a obra fosse totalmente concluída. Era o lugar mais sagrado no judaísmo e deveria ser tratado com a máxima reverência e respeito. Tá? Mas quando algumas pessoas o corromperam, a santidade e a pureza do culto se foram, o templo sagrado havia se tornado um lugar de ganância e materialismo. Não é de admirar que, quando Jesus chegou, ele teve que purificar da profanação esse lugar sagrado. Jesus, ele planejou que o templo de Jerusalém fosse uma constante testemunha do elevado destino aberto a todas as pessoas. No entanto, os judeus não se entregaram como templos santos ao Espírito Divino. O pátio do templo, ao se encher com o comércio profano, ele desrespeitava com exatidão o templo do coração contaminado. Volta aqui. O pátio do templo, ao se encher com o comércio profano, representava com exatidão o templo do coração, contaminado pela paixão sensual e por pensamentos impuros. E nós vamos aprofundar um pouquinho aqui depois. Jesus, ele censurou a atitude dos negociantes, dos sacerdotes, dos oficiais do templo, mas ele recebeu com misericórdia e bondade os pobres, necessitados, sinceros que permaneceram ali. Se nós estamos aqui com o coração contaminado, corrompido, e tem ali uma pessoinha simples, com o coração entregue a Deus, está recebendo muito mais do que aquele que está ali com os pensamentos fora da caixinha. Certo? Jesus, ele aceita todos e que chega a ele e ele tem misericórdia, bondade e trata bem, né? Eles viram simpatia e amor com seu rosto e aproximaram de Jesus ali sem medo, né? E eles foram curados, foram abençoados, quando pessoas que foram para adorar mesmo, né? E o templo cumpriu o seu verdadeiro papel. Ele voltou a ser um lugar de restauração e paz. Olha só, as pessoas não voltaram correndo para lá. Tal foi a autoridade que Jesus falou com eles: saiam daqui. Isso aí. Tá? A igreja, ela é a casa de Deus. É um lugar para que as nossas almas sejam revigoradas. Qual é a ligação entre
o templo e o nosso corpo. Vamos ler? 1 Coríntios 6. Nós vamos ver a ligação entre o templo, né, e o nosso corpo. 1 Coríntios 6, o verso é o 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha só, o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Agora leia lá o verso 9 e o 10 desse mesmo 6 aí, de Coríntios. O verso 9 e o 10. O que é que está escrito aí? Vocês não sabem que os perversos não herdarão No mesmo lugar, gente. o reino de Tiago. Deus? Não se deixe enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Bom, agora, então nós vimos aqui que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e os perversos que praticam a imoralidade, né? Os idólatras, os adúlteros, os homossexuais que são passivo, ativo, aquele que só fala que é, não, mas eu não tenho ninguém. Ele é também, ele é. Lascou também. Querendo ou não, está lascado. Nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniador, nem trapaceiros vão fazer o quê? Herdarão o reino de Deus. Então, como que dá para ter uma bagunça? Ó, não é uma bagunça num lugar sagrado, que é o templo do Espírito Santo? Não é a mesma bagunça? Então tá. Abra lá em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor. Como que é pra gente adorar? De modo o quê? Aceitável, com reverência e temor. Tá bom. Ali em Salmo 111, 10, nós não precisamos ler, está escrito assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos revelam bom senso e será louvado para sempre. Deus ele está convidando os seus filhos a experimentar os benefícios da comunhão. Ele mesmo prometeu em Isaías 56, eu os levarei ao meu santo monte e vocês ficarão felizes na minha casa de oração. Eu aceitarei o sacrifício e as ofertas que vocês apresentarem no meu altar, pois a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Casa de oração é o chamado para cada um de nós sermos. Se nós somos o termos do Espírito Santo, o que é para a gente ser? Uma casa? Uma casa de oração. Muito bem. Muito bem, menino. Ó, reflita na indignação de Jesus lá no templo. Reflita lá. Há algo em nós corrompendo o templo do Espírito Santo? E assim como Jesus, né? E assim como Jesus usar, se preciso for, um chicote para que o templo do Espírito Santo fique digno de sua morada. Chicote? Como assim? Temos dois caminhos a seguir. Ou escolhemos um ou o outro. Vamos usar. Usamos da capacidade da escolha que temos e decidimos o caminho do bem. Não é isso que nós fizemos? Não é uma escolha que nós fizemos? Isso é bom,
é perfeito e agradável. Você tem uma capacidade para escolher entre dois caminhos. Você está aqui, você escolheu qual? De Deus, caminho do bem, certo? Eu acredito assim. Não adianta a gente pegar e ficar falando assim, porque vocês... Gente, se vocês estão aqui, é o que o Espírito Santo trabalha no coração. Se a gente está aqui, é porque Deus está com nós. Se a gente está aqui, é que a gente está se esforçando. Eu acredito assim. Né? Então, eu tenho a capacidade de escolher. Então, no processo da edificação e purificação nossa, temos que usar da capacidade de recusar. Então, isso é um chicote, ó. Capacidade de recusar. Recusar a quê? Já que escolhemos o caminho do bem, recusar as tentações de todos os tipos. Recusar a tudo que vai contra a nossa índole, o nosso caráter, aos nossos princípios, aos nossos sonhos e ao lugar que nós queremos chegar. Nós usamos disso. Isso não nos fala, não é um chicote para ficar... Eu recuso isso. Porque isso está indo contra o lugar que eu estou querendo ir. Não é assim que acontece na nossa vida? Por isso que eu falei chicote aqui. Nossos anseios, eles devem ser de evoluir. Nós temos que pensar em evoluir, de melhorar, de ter a noção de que sem oração, estudo, testemunho, não tem evolução. Não tem, você precisa entender isso de uma vez por toda. Não dá para evoluir sem oração, estudo e testemunho. Não dá, tá? Isso tem que ser os seus anseios devem entender isso aqui. É uma ideia clara do que funciona e do que não funciona. Se eu não orar, se eu não estudar, eu não tenho crescimento. Não funciona. Isso tem que ficar claro na tua cabeça. Por isso que eu falei, como um chicote. Tá? Se ansiar e não praticar, não vai te levar a lugar nenhum. Nossa, eu quero mudar. Aí você fala assim, Sinara, mas assim, eu fui na médica, né? E ela falou pra mim que eu tenho que minha glicemia tá no limite. E uns outros negócios lá. E falou pra mim, e eu me conscientizei ali que eu tinha que cortar o açúcar. Vocês acham que é fácil? Acho que é fácil beber água com limão puro? Tem nada, quem é chocolate, come doce todo dia. Tirar o doce, falar assim, eu não vou comer doce porque tá me fazendo mal. Tudo bem que outros comam, vai, segue aí. Mas pra mim, na minha saúde, está fazendo mal, eu tenho que tirar. E sabe o que dá? Abstinência. Todo mundo lá em casa falou, mãe, você está irritada. Eu falei, claro, eu só tomo água com limão, eu tô azeda. Nossa, eu tô azeda. Eu era um bombonzinho, mas era o docinho que eu comia. Agora eu tô só da abstinência. A gente tem reação. E era o doce que me dava essa doçura. Agora eu tô um pouquinho azedinha, viu, gente? Mas vai passar, viu? Vai passar. Mas vamos lá. Então, se eu não tirar, eu tenho que ter uma consciência. Tá fazendo mal? O que eu tenho que fazer, Tiago? Tirar. E tirar é tirar. Tirar é tirar. Ele trouxe acerola para mim, o Roberto, né? Trouxe acerola para mim, eu bati e bebi água com acerola, só. Sem açúcar, sem um docinho, nada. Tirar, Fábio, né? Mas tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, tá? Repulsar a negatividade. Repulsar tudo que te coloca para baixo. Ou a distancia dos seus objetivos, que é crescer na presença de Deus, se purificar. Você tem que estar no centro da sua atenção. Como assim? Rever como estão os seus momentos de oração, os seus momentos de estudo da palavra de Deus, sua frequência ao culto. Então, você tem que falar assim, não, isso está me atrapalhando de orar. Eu vou repulsar isso, porque isso está me dando uma negatividade. Meu marido gosta muito de assistir um jornal lá. Me faz mal. Fica vendo aqueles crimes, aquela cena, aquelas coisas, me faz mal, me prejudica. O que eu tenho que fazer? Eu saio de perto.
Eu tenho repulsa. Não, isso não me faz bem. Ele falou, mas por quê? Eu falei assim, por causa da minha cabeça que não funciona muito bem. Ela fica muito pensando nisso. Eu prefiro ficar longe. Isso é uma repulsa. Se não faz bem, por que eu vou ficar ali? Então, o que você precisa repulsar? Por isso que eu falei chicote, né? Então, vamos lá. Se prepare. Faça tudo que tem que ser feito e se prepare para o que vai acontecer com o seu desenvolvimento. Como que você vai se sentir? Porque com as consequências de dar um passo a mais, muitas coisas virão como consequências. Coisas positivas e coisas negativas. Não é, mocinha? Não é, Ariane? Vem coisas boas? Vem, mas vem umas coisinhas ruins junto. Mas você tem que estar preparado e entender, preparado para entender que essas coisas virão. E elas vêm. E não importa, você deve continuar. Não é isso que vai te barrar. Não é isso que vai te barrar, tá? Por quê? Porque você deve manter o seu objetivo. E qual é o seu objetivo, né? O seu objetivo, o que é um objetivo? O seu objetivo é o seu princípio orientador. Começar novos hábitos ou rever os velhos hábitos, né? Dar um passo a mais, ele é preciso de estratégia. Se você não sabe, presta atenção nisso. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar para você serve. Você nem sabe onde está indo? Qualquer lugar para você serve, faça qualquer coisa. Você vai chegar a esse lugar algum. Agora, se você sabe aonde você quer chegar, e se você quer chegar é mais perto de Deus, entenda que tem um caminho, tem um jeito certo, né? E se há algo que nós temos que fazer para melhorar, temos que ter a consciência clara e fazer o quanto antes o que temos que fazer. Entendemos? Fomos claros? E essa foi a nossa reflexão. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus Altíssimo, o Senhor é um Deus que tudo sabe. O Senhor está ciente a todas as coisas que acontecem. Nada escapa das suas mãos. O Senhor tem o controle de todo o universo. O Senhor possui, o Senhor é a fonte do conhecimento, da plenitude. O Senhor é Deus que se move em todas as direções. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor está aqui também. O Senhor está conosco, está nos nossos corações. O Senhor sabe tudo o que é possível saber. E o Senhor é todo poderoso. O Senhor é todo perfeito, todo majestoso. Os seus poderes são ilimitados, são imensuráveis. Eles nem podem ser explicados por palavras humanas. E o Senhor é o nosso Deus, é ao Senhor que nós estamos clamando, é ao Senhor que nós estamos orando, ao Deus que criou este universo, ao Deus criador, mantenedor de toda a existência. São para Ti os nossos louvores, são para Ti a nossa adoração. Inclinamos o nosso ser com respeito e reverência ao Teu santo nome para fazer a Tua vontade, pedindo que o Espírito Santo nos envolva, que sejamos capacitados com entendimento e também com a força, coragem e fé para fazer exatamente aquilo que é agradável e aceitável aos Teus olhos. Senhor, purifica os nossos corações, assim como o Senhor purificou o templo, que em nós não haja nada, nenhuma separação entre nós e o Senhor, para que possamos ver a sua presença mais de perto. Ajude com que cada um de nós dê mais um passo, ajude que nós cheguemos mais perto do Senhor. Gratidão por passar esses momentos com o Senhor, momentos numa casa de oração onde tem a purificação aqui, não há burburinhos, barulhos, nós conseguimos ouvir a Tua palavra. Obrigado por essa casa, abençoa essa casa, para que ela seja sempre uma casa de oração. Senhor, muitos pedidos foram colocados aqui, difíceis aos olhos humanos, mas para o Senhor, que tudo pode, para o Senhor que tudo sabe, para o Senhor que
que está em todos os lugares, não existe nada impossível. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, pedindo que o Senhor nos abençoe pelo poder do nome de Cristo Jesus. Atenda os nossos pedidos em especial. Eu venho a ti rogar pelo Paulo, pela Kátia, pois eles estão precisando de um milagre. Eles estão precisando, ali no joelho do Paulo, tem alguma coisa que o Senhor precisa tocar, o Senhor precisa restaurar, o Senhor precisa edificar. E eu peço aqui com toda a tua igreja, a cura e a restauração da saúde do Paulo. Que o Senhor dê paz, força, coragem a Kátia. E abençoe todos nós no poder do nome de Cristo Jesus. Vamos para casa em paz, na certeza que o Todo-Poderoso esteve conosco. Amém. Vão em paz, Deus é com cada um de nós.